Sétimo domingo de Páscoa, série trienal B. O texto escolhido como evangelho para esse domingo é João 17, 11b a 19. E a gente poderia perguntar por que, afinal, estamos lendo João 17 nesse sétimo domingo de Páscoa, que é o último domingo de Páscoa. Acontece que, antes disso, tivemos a festa da Ascensão. Então, nesse momento, se pensarmos liturgicamente, nós já tivemos a Ascensão de Cristo, ele está agora à direita do Pai, e à direita do Pai fazendo especificamente o quê? Bom, Jesus está lá intercedendo por nós. Ele está na sua função ou no seu ofício sumo sacerdotal. Tanto assim que esse texto de João 17 é conhecido como oração sumo sacerdotal ou oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, evidentemente, foi feita antes do seu sofrimento, morte e ressurreição, mas ela é para a igreja relevante em qualquer época, especialmente também no período após a ascensão de Cristo. O que Jesus pede por nós, agora que está à direita do Pai? É o que está, a gente poderia dizer, é o que está na sua oração em João 17. A perícope começa no versículo 11, na metade. Ué, por que na metade? Provavelmente porque ali existe um vocativo em que se começa uma oração, ou se retoma a oração, é um novo início. Provavelmente não tem ninguém que faça um início ali, nesse exato ponto, nessa metade do 11, mas liturgicamente, ou a perícope, em todo caso, coloca esse início ali. Pater Hagie, Pai Santo. E agora vem os pedidos de Jesus. Tereson autus ento onomati zu, ho dedokas moi. Guarda-os no nome teu, o qual você deu a mim ou deste a mim. Dedokas, a segunda pessoa do singular. De novo, uma forma do perfeito, tão frequente no Evangelho de João. Guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um. Hina osin hen katos remeis. Para que sejam um, esse hen é neutro, para que sejam uma coisa só. Digamos assim, um grupo só, uma entidade só. Katos remeis, como nós. Esse nós se refere ao Pai e ao Filho. Versículo 12. Hote emen met auton ego eterun autus ento onomati zu hodedokas moi. Kai ephylaxa, kai udeis ex auton apoleto e me hohuiostes apoleias hina regrafe plerote. Versículo longo, em que Jesus explica quando eu estive com eles, hote emen, essa é uma forma do verbo eimi, do verbo ser, quando eu estive com eles, ego eterun autus, esse ego é enfático, eu pessoalmente guardava a eles, eu os guardava em teu nome, o qual deste a mim, kai ephylaxa, e os guardei. Então tem um sinônimo aqui do verbo tereo. Tereo é o filaço, né? Isso é comum também em João. Dois substantivos para uma mesma ideia, para fazer uma pequena variação estilística. Kai udeis ex auton apoleto e me hohuiostes apoleias. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Interessante isso. Jesus diz, eu os guardava, e nenhum se perdeu, exceto um. Por quê? Para que a Escritura se cumprisse. E essa é uma referência a Judas, e é esse grande mistério. Por que Judas? Aqui tem uma resposta, para que a Escritura se cumprisse. Jesus não diz que a Escritura,
Há indicações de várias opções aqui, de repente Salmo 41:9, poderia ser também algum outro texto, mas Jesus não menciona diretamente. Antes de passar ao versículo 13, que vai exigir de mim virar a página aqui, fazer um pequeno comentário sobre esse início, essa oração de Jesus. Jesus guardou os seus e agora ele pede que o Pai os guarde, para que eles sejam um. Isso nos levaria longe, mas esse texto também tem, evidentemente, paralelos com, ou ele tem a sua complementação nos versículos 21 a 23, e é sempre de novo citado em contextos ecumênicos, de que Jesus quer que sejamos um. O que afinal ele quer com isso? Ele quer que sejamos um assim como ele e o Pai são um. É essa unidade na conexão com ele. E, a rigor, ele não está pedindo que nós façamos algo. Ele quer que o Pai nos guarde para que sejamos um. E o problema, o risco, ou a ameaça a essa unidade não é a fragmentação da igreja, mas é se perder assim como Judas se perdeu. Esse é o perigo. O perigo não é o cisma, não é a divisão da igreja. O perigo é exatamente a apostasia, é afastar-se, é perder-se assim como Judas se perdeu. Versículo 13 de João 17. Ninde pros ze erchomai, kai tauta lalo en to cosmo, hina echosin ten charan ten emen pepleromenen en heautois. Agora, porém, para ti vou, ou venho, kai tauta lalo, e essas coisas falo no mundo, para que tenham a minha alegria, a alegria a minha, ten charan ten emen, a alegria a minha alegria, pepleromenen en heautois. De novo, uma forma de particípio do perfeito, com essa reduplicação, pepleromenen en heautois. Volta o tema da alegria, que Jesus enfatiza nesses discursos de despedida, nessa sessão de João, e também agora nessa sua oração pelos seus. Ele pede, ele diz que ele fala isso no mundo para que a alegria dos discípulos seja completa. É a primeira referência a cosmos, esse é o termo que aparece lá em João 3,16, e o termo cosmos, mundo, vai se repetir várias vezes até o final dessa perícope, no versículo 19. Versículo 14. Ego dedoka autois ton logon zu, kai ho cosmos emisesen autus. Hoti uk eisin ectu cosmo, katos ego uk eimi ectu cosmo. Então, eu dei a eles a tua palavra. Interessante, o que Jesus nos entrega? Ele nos entrega a palavra, a mensagem do Pai. E o mundo odiou a eles. O cosmos emisesen autus. Então, esse mundo que Deus ama não é um mundo neutro, não é um mundo que simplesmente está aí. É um mundo que odeia. E esse tema da alegria, inclusive, é um tema que precisa levar em conta essa dura realidade do ódio do mundo. Então não é um mar de rosas, e não é porque existem dificuldades ou aflições que a alegria simplesmente não vai existir. A alegria é mais do que um sorriso fácil. A alegria é uma coisa muito mais profunda. Às vezes, em meio à profunda dor e à profunda aflição, existe alegria. Essa é a alegria cristã. É um tema que vale a pena explorar em toda a sua dimensão na Escritura. Esse, então, é o versículo 14. O mundo odiou os discípulos porque eles não são ecto cosmo, eles não procedem do mundo, assim como o Filho de Deus também não procede do mundo. Essa não é a sua origem.
Eles não têm vinculação com o mundo. 15. Uk eroto hina ares autus ectu cosmo, al hina tereses autus ectu poneru. Não peço que os tires, ou que tires a eles ectu cosmo. Se o mundo odeia, o normal seria, vamos então fugir dele. Não, Jesus diz, eu não estou pedindo que os tires do mundo. Como é que nós podemos fazer o testemunho ao mundo se estamos fora dele? Nós temos uma permanência aqui. Mas que tereses autus ectu poneru, que os guardes do mal, ou então do maligno. Essa é uma oração muito significativa, que ele nos guarde do mal ou do maligno. Temos aqui a mesma ambiguidade que aparece também no Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Em grego existe ambiguidade porque o masculino poneros tem o seu genitivo na forma de poneru. Então podia ser o maligno. E o adjetivo neutro, poneron, o mal, também tem o seu genitivo na forma de poneru. Então este poneru que está aqui, que é um genitivo singular, ele esconde uma forma que poderia ser tanto o masculino como o neutro. Normalmente, as nossas traduções colocam que os guardes do mal, que é uma coisa assim mais abstrata. Mas algumas traduções colocam do maligno. Isso seria perfeitamente viável aqui, porque não existe mal sem o maligno. E quase dá vontade, às vezes, de traduzir pelas duas formas, do mal e do maligno, ou do maligno e do mal. Mas não dá para fazer isso em tradução. Em todo caso, em exegese, a gente precisa levar em conta essa possibilidade. Versículo 16, ectu cosmo uk eisin katos ego uk eimi ectu cosmo. Ego uk eimi ectu cosmo. Ou seja, eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. A fala de Jesus em João tem, por vezes, isso. Ele, depois de dizer alguma coisa, digamos assim, de forma mais expandida, ele resume numa frase mais condensada. Do mundo não são, assim como eu também não sou do mundo. Ectu cosmo. Agora vem mais um pedido, no 17. Hagiason autus ente aletheia, hologos hosos aletheia estin. Santifica a eles na verdade, ou com a verdade. Agora vem a dificuldade, o desafio de interpretar essa preposição en, que pode ser também instrumental. Santifica-os na verdade ou com a verdade. A temática da verdade reaparece aqui. A palavra atua, hologos hosos. A tua palavra é a verdade. Então, como Deus nos santifica, Ele nos santifica através da sua palavra. Das antigas ordens litúrgicas, este era um responso. E a gente sempre ficava, eu lembro do tempo de criança, a gente ficava perguntando, mas o que afinal está sendo dito aqui? Sim, isso é extremamente profundo. A santificação. Santidade é uma característica de Deus. Se nós temos alguma coisa de santidade é porque Ele nos santifica. E como é que Ele nos santifica? Com a sua palavra. A palavra de Deus nos santifica. Versículo 18. Katos eme apesteilas eiston cosmon, kai ego apesteila autus eiston cosmon. Esse mundo que odeia e do qual nós não procedemos, a esse mundo somos mandados, somos enviados. E aí Jesus se dirige ao Pai dizendo, assim como a mim enviaste para o mundo, também eu enviei a eles, eu os enviei eiston cosmon, para o mundo. Kai hyper auton ego hagiadzo emauton, versículo 19. E por eles, em lugar deles, eu, hagiadzo, eu santifico a mim mesmo. A santificação, de novo, se Deus nos coloca na categoria de santos e Cristo pede que o Pai nos santifique, isso tem a ver com a obra de Cristo, que se santificou a si mesmo, para que sejam também eles santificados en aletheia, na verdade, pela verdade, com a verdade.
Esse então é um trecho da oração de Jesus em João 17 e a gente poderia destacar os pedidos de Jesus. O que Jesus pede? Ele pede que o Pai nos guarde em seu nome. Ele pede que o Pai nos guarde do mal ou do maligno. Ele pede que o Pai nos santifique. Isso dá uma perfeita exposição em 3 partes, nos velhos moldes ou nos moldes das pregações antigas, com um tema e 3 partes. Uma vez eu preguei sobre esse texto e focalizei mais o aspecto da igreja, porque esse texto também tem uma dimensão eclesiológica, na medida em que Cristo fala dos seus, que é a igreja. O termo igreja, obviamente, não aparece em João, mas na medida em que ele fala dos discípulos, ele fala daqueles que ele escolheu, ele fala da sua igreja. Como é que é essa igreja? Essa igreja é una. Ela é una, isso é um dom de Deus, isso não é uma construção nossa. A igreja sempre é completa. Mesmo sendo um pequeno grupo num local, ela é una sancta. Ela não é uma parte da igreja. O corpo de Cristo não pode ser fragmentado. Ele sempre está completo. Enquanto nós permanecermos em Cristo e não nos tornarmos apóstatas, nós pertencemos ao seu corpo e esse corpo é um, e Cristo pede que esse corpo permaneça um, na medida em que todos os que são seus filhos, seus amigos, continuam unidos. Então a igreja é una. A igreja é santa, porque Deus a santifica. E Cristo pede, santifica-os com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a igreja é apostólica, porque assim como o Pai enviou o Filho ao mundo, o Filho agora envia a sua igreja ao mundo. O verbo é o verbo apostolo, que tem conexão com apóstolos, alguém que é comissionado, alguém que é representante de alguém para uma tarefa, para uma missão. Esse então é o tema do 7º domingo de Páscoa, o domingo antes do Pentecostes e o último domingo desse período, dessa quadra de Páscoa. Aproveito ao final para fazer um pequeno anúncio, um pequeno comercial. Aqueles que nos acompanham e que certamente têm interesse no texto grego e também fazem desse momento um momento de estudo do texto bíblico na língua original, que é o grego, a Sociedade Bíblica acaba de lançar a 5ª edição do Novo Testamento grego. Esta aqui é a 4ª edição, eu ainda não tenho a 5ª edição, esse então é um upgrade, é uma atualização do texto. Ele tem um texto novo, em alguns 30 lugares, nas assim chamadas cartas católicas, ou nos apóstolos, de Tiago até Judas, e o mesmo acontece com a 28ª edição do Nestle Aland. E essa talvez seja a grande novidade que vale a pena compartilhar. A Sociedade Bíblica acaba de publicar um Novo Testamento Nestle Aland, que é exatamente do tamanho deste aqui. Essa aqui é uma edição, a 27ª edição, ainda não fiz o upgrade, mas a Sociedade Bíblica publicou a 28ª edição do Nestle Aland, que é uma edição muito valiosa e vai ter exatamente o mesmo formato, a saber, o texto grego mais nessa parte aqui e uma margem bem generosa, tanto aqui embaixo como na lateral. E, evidentemente, o grande diferencial do Nestle Aland são as informações, especialmente as referências cruzadas. Então, finalmente, no Brasil, impresso aqui no Brasil, na Gráfica da Bíblia, o Nestle Aland, 28ª edição, e não apenas o texto do Nestle Aland e os recursos do Nestle Aland, mas ainda uma edição com margens largas, para a gente poder fazer anotações. Muito obrigado pela companhia, pela atenção e continue firme no seu estudo dos textos, na sua pregação e também acompanhando essas reflexões a partir do texto grego.